Boa noite, ou bom dia, boa tarde. Meu nome é professor André Salgado, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Sergipe e, em meio a esses tempos, é bastante importante que a gente se adeque aí às novas metodologias impostas aí por nossa pandemia. Nesse caso, eu vou tentar amenizar a situação colocando alguns vídeos de alguns assuntos relativos à minha matéria, que no caso seria geografia, e eu vou começar por um assunto que a gente já tratou no curso presencial, tá? E para os vídeos não ficarem tão longos quanto a aula do curso, eu vou separar os vídeos de acordo com os temas ou os assuntos. E eu vou começar essa aula específica com orientação espacial, principalmente, sobretudo, no que diz respeito à rosa dos ventos de uma maneira geral. Tá? Então a gente vai começar por esse assunto, que é um assunto muito menosprezado pela maioria dos alunos, em virtude de ser um assunto bem tranquilo do ponto de vista da própria Rosa dos Ventos, do aluno pensar que seria só no caso decorar as direções e pronto, está resolvido, e não é bem assim que funciona, tá? Então a gente vai explicar alguns detalhes. Então vamos lá. Rosa dos Ventos, como vocês devem saber, é justamente essa ferramenta que vai nos auxiliar na orientação da direção, tá? Se a gente se a gente está caminhando para qual direção com relação ao nosso globo terrestre, ao mapa mundi, tá? Aqui nós temos duas representações dos pontos cardeais, desculpa, da Rosa dos Ventos. Aqui nós temos os pontos cardeais, tá? A Rosa dos Ventos ela é composta por todas as direções. A gente pode diferenciar aí alguma delas, né? Algumas direções de acordo com seus grupos. Então vamos lá. Pontos cardeais. Pontos cardeais são os principais: norte, sul, leste, oeste. Tá? A gente tende sempre a entender que norte seria o direcionamento que a gente sempre representa como seria para cima, sul para baixo, leste direita, oeste esquerda. Para a representação no papel em 2D é dessa forma que a gente vai analisar a Rosa dos Ventos. Tá? Aqui você vai ver que as siglas são referentes à primeira letra de cada direção. Observe o seguinte: norte, sul, leste, oeste. Esse leste é comum ele também aparecer como este, tá? Então vocês vão ver, por exemplo, alguns que não vai ter o L aqui em função desse este. E por que eu estou passando isso para vocês? Não é muito usual nos dias de hoje você ver esse E como, como leste, a não ser que seja uma Rosa dos Ventos em algum mapa estrangeiro, em inglês, que você vai ver, digamos assim, o leste sendo representado com a palavra east, né? Como vocês podem ver aqui nessa tradução aqui. Tá? Aqui são a Rosa dos Ventos de acordo com a língua inglesa ou, no caso, em português. Aqui você vai ver a diferença entre um e outro. Então você vai ver que East, né, seria a tradução para leste. Então aqui estão as siglas em inglês, ok? Mas voltando ao que nos é importante, vamos nesse momento focar nessa parte aqui. Então, pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, ou norte, sul, este, oeste, são os pontos cardeais. Cuidado, porque a questão pode fazer você escorregar justamente nessa denominação, nesse conceito de pontos cardeais e pontos colaterais. Tá? Os dois juntos são considerados como Rosa dos Ventos. No caso, essa estrelinha de direções. Mas os pontos cardeais são só esses quatro. Os pontos colaterais são essas diagonais aqui. Tá? A gente está falando de região nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, repare bem, é normal que o aluno saiba de cor, por exemplo, norte-sul, e o leste-oeste ele tende a, digamos assim, trocar ou ficar na dúvida. Peraí, leste é direita, é esquerda, então como é que a gente vai fazer para determinar
que não esqueça mais, o que eu aconselho a vocês é que decorem ou leste ou oeste, decorem um dos dois e o outro vai ser justamente aquele que vai sobrar. Então, por exemplo, no caso do leste, tá? Como é que eu faço? Eu sou destro, né? Eu escrevo com a mão direita, eu desenho com a mão direita, eu jogo bola, eu tenho mais habilidade, eu chuto mais forte com a perna direita, tá? Nesse caso, eu penso que a mão que eu escrevo é leste e eu só decoro isso. A mão que eu escrevo é leste. Norte e sul o aluno tende a não confundir, oeste é aquele que sobra, tá? Sendo assim, a gente tem esse tipo de regrinha para que a gente não troque o leste com o oeste. Se você é canhoto, né, se você usa a mão esquerda, você vai adotar o conceito contrário. Olha, a mão que eu escrevo é oeste. Então você vai decorar somente isso. A mão que eu escrevo é oeste. Se você for destro, como eu, escreve com a mão direita, você vai dizer que, no caso, o leste ou oeste é a mão que você escreve. E por que eu estou achando importante colocar esse este aqui? Não é só em função do east, no caso em inglês, tá? Mas vocês vão ver que a sigla ela não vai utilizar, no caso das siglas dos pontos colaterais, ela não vai usar a sigla da letra L de leste, ela vai usar o E. Então é importante que você se acostume também a utilizar esse este dessa forma aqui, tá certo? Então vamos lá. Aqui é muito mais difícil você decorar, tá? Do que o norte, sul, leste, oeste. Vou decorar nordeste, sudoeste, noroeste. Então vamos lá. Não se apegue a decorar, tá? Você vai ver que os nomes dos pontos colaterais, eles são uma mescla, uma mistura das duas direções vizinhas. Então repare bem, no caso de nordeste, você vai ver que norte mais este, você vai ter nordeste. Sempre, sempre você vai começar com o ponto cardeal norte ou sul na mistura dos nomes. Então, se fica na parte de cima, você vai começar com nor, de norte, né? Ele é vizinho do norte, então ele vai começar sempre com nor. Perceba, se for do lado esquerdo, do lado do oeste, você vai ter a palavra oeste surgindo todinha no final da palavra. Nor, de norte, com oeste. Então, você não precisa decorar os pontos colaterais. Você vai ver que misturando ambos, você vai encontrar o nome aí de acordo com a posição em que essa direção se encontra. Nordeste, sudeste, sudoeste. Perceba que aqui na metade de baixo você vai ter o sul aparecendo aqui no começo. Professor, por que a gente não está colocando, no caso, o sul, essa letra L? Ou então o próprio L do leste, tá? Uma das regras aqui dos pontos colaterais é todo L que você encontrar será substituído pela letra D. Você vai ver isso bem comum. Por exemplo, norte com este, ou norte com leste, você poderia pensar nor-leste, né? Mas esse L é substituído pela letra D, assim como sul. Sul com leste ou sul com oeste poderia ser sul-leste, tanto por causa do L do sul ou por causa do L do leste. Mas perceba, mais uma vez, a importância de você focar nesse este sem o L nesse momento, tá? Porque vai facilitar você, inclusive, entender esse tipo de correlação. Então perceba, sul com oeste, olha a palavra oeste surgindo aqui inteirinha, né? E olha o L sendo substituído pelo D, o L do sul sendo substituído pelo D. Então, você pode simplesmente fazer a mistura geral. Então, por exemplo, lembra que eu falei que começa ou por norte ou por sul? Então, nós temos suloeste. Não existe suloeste, né? Sudoeste ou sudeste. Se não tiver a letra O, porque esse O aqui está associado ao oeste. Se não tem a letra O, é porque fica do lado direito. Tá vendo aqui? Este, este. Oeste, oeste. Então, não se apegue tanto a essa parte de você ter que ficar decorando os pontos colaterais, tá ok? Então, vamos lá. Aqui são as regras que eu acabei de explicar para vocês, tá? Com relação à mistura dos nomes, tá? Caso você queira pausar o vídeo para você
poder ler sobre as informações que eu passei para vocês agora há pouco, né? A substituição do L pelo D, você vai ter aqui, sempre começando por NOR ou por SUL, vai ter tudo que eu falei para vocês, está escrito aqui, caso vocês prefiram em escrito. Então, só pausar para anotar, caso seja do seu interesse, ok? Aqui, mais uma vez, está a tradução das direções da Rosa dos Ventos, tá? É interessante por quê? Porque na internet ou em alguns mapas você pode pegar, por exemplo, informações relativas às direções em inglês. Ah, mas eu aprendi as direções em português. Não se preocupe. Perceba: norte, sul, este, oeste. O único que mudaria a sigla mesmo seria o W, que na verdade é West em inglês, tá? Que vai ser a tradução de oeste. Nesse caso, o oeste será representado pela letra W. Aqui eu estou falando das siglas em inglês, ok? Com relação às siglas em português, você vai ver sempre as iniciais da direção dos pontos cardeais, tá? Vai ter a letra L aqui, vai ter o N, vai ter o SUL e vai ter o O. Se for uma Rosa dos Ventos muito antiga, você pode encontrar até o E como tradução de este mesmo em português, certo? Com relação às siglas em português e inglês dos pontos colaterais, que são as diagonais, lembre-se bem, você vai ter sudeste, sul com o E de este, norte com E de este, nordeste. Aqui em português seria NO, norte com oeste, e aqui seria SO, sul com oeste. Tá? Então, a única letra que vai fazer muita diferença de fato é a letra W, que será substituída pela letra O. Observe aqui na bússola aqui que vocês vão ver que vai ter as direções relacionadas à sigla em inglês. Oeste, noroeste, sudoeste. Aqui está tudo que for W é relacionado a oeste, no caso a oeste, está aqui, tá certo? Agora vamos ao que assusta alguns alunos, que é com relação aos pontos subcolaterais. Ora, entre norte, por exemplo, e o nordeste, eu tenho uma direção aqui que não está sendo abrangida, e essa direção aqui são as direções que nós chamamos de pontos subcolaterais. Eles são menos, digamos assim, abordados no nosso uso do dia a dia, nas nossas informações. É difícil alguém utilizar esses pontos subcolaterais, mas eles existem caso você precise de uma precisão maior, preciso apontar com uma certeza um pouco mais correta, porque a direção não é bem norte, não é bem nordeste, é no meio delas. E aí você vai adotar os pontos subcolaterais. Mas perceba, nos pontos subcolaterais a gente tem uma vantagem, que é o quê? Ele não vai ganhar um nome próprio nem da própria mistura dos dois nomes. Você vai poder chamá-los de, basicamente, das duas direções inteiras que ele está no meio. Então, repare bem. Como é que vai ser isso aqui? Vamos pensar aqui na posição norte-nordeste ou nor-nordeste, NNE, que é essa direção aqui. A sigla dela vai ser a mistura das duas siglas. Aqui eu tenho a sigla N de norte e NE de nordeste. Então eu vou botar N, NE, NNE. Vai sempre começar por norte ou por sul. Se for na metade de cima, você vai começar aqui, toda essa região aqui de cima do topo, você vai começar com norte. Então, você vai ter, se for a direção mais colada para o ponto cardeal, lembra dos pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste. Então, a direção do subcolateral é colada onde? Mais no norte ou mais no este? Então, é mais no norte. Então, vai começar com N do norte e o NE do nordeste. Então, NNE, norte, nordeste. Está aqui, ó. Norte e nordeste é o nome dessa direção, norte-nordeste. Ou você vai poder, digamos assim, cortar, né? Você vai poder colocar nor-nordeste, que é a mesma coisa. Então, ele não vai ter um nome próprio para você se preocupar em decorar.
Não se preocupe em decorar. Então, do outro lado, nós vamos ter norte-noroeste. Norte-noroeste. Descendo, você vai ver que aqui ele vai começar com o E. No caso, o E do oeste. Perceba que aqui nessa rosa dos ventos aqui, você não tem a letra L, você tem a letra E, justamente para facilitar nas siglas. Lembra que eu falei para vocês se acostumarem com o fato de usar a letra E também, que vai facilitar para que vocês se acostumem, inclusive com essas siglas, vocês vão poder adotar melhor o entendimento e até para decorar essas regrinhas e essas pequenas informações, tá? Então aqui você tem todos os pontos subcolaterais, tá? Oeste, sudoeste, sul, sudoeste. Aqui tem todos os pontos subcolaterais e essa daqui eu diria que é a rosa dos ventos mais completa de maneira mais usual, tá certo? Aqui são todas as direções que vocês vão utilizar. Mais uma vez, caso vocês queiram pausar o vídeo para analisar bem a questão dos nomes, a questão das direções, fique à vontade. Essa é, pelo menos, a vantagem aqui da nossa videoaula, certo? Respirando fundo, prepara o coração, que nós temos ainda também mais direções aqui, do qual, não se preocupem, não iremos abordar, porque ela seria muito mais técnica e bem menos usual. Eu particularmente nunca vi caindo nenhuma questão relacionada a esses pontos, então não vamos trabalhá-los, ok? Então vamos lá. Quando a gente passar a rosa dos ventos, a gente tende a... Bom, já sei que norte é para cima, sul é para baixo, leste é para a direita, oeste é para a esquerda, então quer dizer que norte é para cima, então se eu pegar um balão e subir, eu vou estar indo para o norte, se eu cavar um buraco eu estou indo para o sul. Não é bem isso que a gente vai trabalhar, não é bem dessa forma, até porque a rosa dos ventos na prática ela é utilizada de maneira deitada. Então, imagine que você abra a sua palma da mão na sua frente deitada, tá? Como se você fosse segurar um prato. Você vai ver que se você pudesse colocar a rosa dos ventos na palma da sua mão, você vai ter aí a direção como se norte fosse para frente, sul fosse para trás, seu braço direito fosse leste, seu braço esquerdo fosse oeste, tá? Imagine, por exemplo, um Cristo Redentor, o formato do Cristo Redentor com os braços esticados, abertos, e a frente dele sendo uma direção. Vamos botar que a frente dele seja norte, nesse exemplo, as costas sul, braço direito leste, braço esquerdo oeste. Então, repare bem, nesse caso, nós temos uma regra muito importante. E essa regra é importante que vocês decorem essa regra. É uma regra simples, mas é uma regra que cai constantemente em orientação espacial. Eles pegam muito essa regrinha para colocar dentro da questão, infiltrar dentro da questão. Que regra é essa? A regra é a seguinte: associe sempre que o Sol vai sempre nascer no leste e vai se pôr no oeste. Então, as questões vão sempre abordar, por exemplo, são 5h30 da manhã, são 6 horas da manhã, o Sol está nessa posição aqui no mapa. Ele quer dizer o quê? Que se ele deu a hora do amanhecer e está te mostrando onde é que o Sol está, ele está te indicando que aquela posição ali é a posição aonde nasce o Sol. Nesse caso, é leste. Caso contrário, se ele está te dando o horário do pôr do Sol, é aonde o Sol se põe. No caso, seria oeste. Tá? Então, veja bem, essa regra é importante você decorar, e essa regra vai ser utilizada em várias questões. Eles utilizam constantemente essa informação para tentar dar uma enrolada ou uma enriquecida na questão. Então, é importante que você saiba bem essa regra, ok? Então, vamos lá. Essa informação de que o Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste, ela não é 100% precisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Essa informação que a gente passa no ensino fundamental, nos primeiros anos, até porque a gente não quer complicar muito a situação. Mas é importante vocês saberem que tem uma variação da direção com relação ao nascer e ao pôr do Sol, de acordo com a estação do ano. Tá? Observe essa imagem aqui e você vai constatar que no inverno, por exemplo, o Sol vai nascer um pouquinho
pouquinho mais ao norte de leste e no verão um pouquinho mais ao sul. Tá? Então você tem que se apegar um pouco, você tem que saber que existem essas pequenas diferenças com relação às estações do ano. Mas não fique tão preocupado com isso, porque é difícil eles abordarem esse tipo de informação. Mas, via de regra, adote sempre que, veja bem, o Sol vai sempre nascer na direção do leste, seja um pouquinho mais para baixo, seja um pouquinho mais para cima, e vai se pôr no oeste, seja um pouquinho para cima, seja um pouquinho para baixo. Tá? Então, repare, aqui no exemplo que está nessa imagem aqui, a gente está observando de acordo com a nossa observação na parte sul do planeta, ou seja, abaixo da linha do Equador. Linha do Equador, lembrando, é aquela linha que corta o globo ao meio, separando na metade de cima da laranja do globo da metade de baixo. Então, essa perspectiva aqui de um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo no verão e no inverno é com base no hemisfério sul. Com base no hemisfério norte, a gente vai ter o oposto acontecendo do que acontece neste desenho aqui, tá certo? Formas de se guiar através, sem ser, formas no dia a dia para você se guiar das direções. Tá? Uma das formas mais famosas é o Cruzeiro do Sul. Tá? Cruzeiro do Sul é a constelação de estrelas representadas aqui. Tá? Você vai ver que cada estrela tem um nomezinho dela, tá? E aqui tem a forma de orientação, tá? Dessa constelação. Constelação, você vai ver que tem essas 4 estrelas aqui em forma de cruz e você vai ter um micropontinho, não sei se dá para ver aqui, esse micropontinho foi bem tirado de função daqui e o nome dela seria intrometida, que é justamente aqui, interfere aí no desenho da cruz e vocês vão... Ela inclusive, eu acho que até facilita para você encontrar ela na constelação com relação ao céu à noite. Então, ora, nós sabemos que de dia o Sol nasce no leste e se põe no oeste. E à noite, como é que a gente vai poder se guiar? Se você tiver uma noite, se as nuvens deixarem, se tiver um tempo que, digamos assim, deu uma ajuda, você vai poder procurar aí pela constelação do Cruzeiro do Sul. Você vai procurar essa cruzinha aqui, essa forma de estrelinhas, e a intrometida sempre vai dar aquela ajuda. E aí, quer dizer então que se eu encontrar a Cruzeiro do Sul, eu vou ter aí livre... é só eu olhar para aquela direção e aquela direção é sul. Não exatamente. Você vai ver que a estrela mais abaixo da constelação, ela vai basicamente apontar para você a parte da onde fica, digamos assim, o sul exato, certo? Como vocês estão vendo aqui na imagem, ele vai ensinar vocês que para você localizar o sul exato, você vai ter que medir. Você pode medir na hora que você estiver olhando a constelação com o dedo a diferença entre a estrela de cima e a estrela de baixo. Tá? Você vai medir essa distância 4 vezes e meia e você vai ver que aquela direção da onde a estrela de baixo está apontando, como se você pudesse colocar mais 4 distâncias iguais, mais metade, é o sul exato. Isso se você quiser um sul muito preciso assim. Se você quiser, não, ali é exatamente o sul. Tá? O que eu geralmente aconselho aos meus alunos é: siga a direção da estrela de baixo, vá até o horizonte. O que é o horizonte? É onde cai, digamos assim, no solo, no chão. Aonde ela encostar no horizonte, aqui na linha do chão, você retorna um pouco mais, tá? E aí você vai ter mais ou menos a posição relacionada ao sul. Tá? Então você vê para onde ela está apontando, traça uma reta com o dedo até o chão, depois você volta um pouco, você vai ter ali a direção do sul, não tão precisa quanto você medir 4 vezes e meio a distância, mas você vai ter um bom embasamento com uma margem relativamente pequena com relação ao distanciamento. É dessa forma que a gente vai usar a orientação espacial pelo Cruzeiro do Sul, tá certo?
Aqui tem alguns exemplos de onde a Cruzeiro do Sul aparece por aí, em vários símbolos, né? Aparece aqui na nossa bandeira nacional. Observem que a constelação Cruzeiro do Sul aqui, ela está posicionada de maneira bem em pé. Você vê que a estrela de cima e embaixo, né? Você vê aqui também no nosso passaporte, no escudo do Cruzeiro. Você vai ver aqui na Austrália, na Papua Nova Guiné. E eu quero que vocês percebam também o seguinte, só uma curiosidade, não é algo que eles devam abordar nas questões, mas vocês vão ver que a estrela intrometida, ela está apontada para o lado contrário na nossa bandeira, tanto na bandeira do Brasil quanto no nosso passaporte. Observe que nas bandeiras da Austrália, de Papua Nova Guiné, no próprio escudo do Cruzeiro, a estrela é localizada na posição um pouco mais à direita. Tá? Acontece que tive que pesquisar sobre isso e a gente viu que a representação da Cruzeiro do Sul aqui na nossa bandeira é relativo a uma vista do Cruzeiro do Sul, vista do espaço, que você teria esse tipo de perspectiva com relação da visão de fora. Tá? Então, dessa forma foi reproduzida a estrela intrometida e a constelação aqui da Cruzeiro do Sul. Aqui tem uma imagem mostrando cada estrela representa um estado, e aqui vai ter aí cada número, cada nome da estrela e tudo mais, e você vai ter aqui, no caso, a intrometida 13 relacionada ao estado do Espírito Santo, aqui, ó, intrometida o nome. Vocês acharam que eu tinha apelidado a estrela? Não, é o nome realmente, o nome carinhoso que eles deram para ela aí, no caso da Cruzeiro do Sul. Não se apega a decorar, tá? O nome de cada uma das estrelas não é algo que se costuma cobrar, tá certo? Então não precisa se preocupar com decorar esse tipo de informação, só mesmo a gente brinca com relação à intrometida porque ela ajuda também a facilitar. É normal que quando você olhar no céu, a depender da hora que você vai estar, que essa constelação ela vai estar inclinada conforme o horário ela vai. Não é que ela vai se movimentar, mas com a rotação da Terra ela vai se mover de acordo com a hora da noite, tá? Apontando aí a direção relativa ao sul, tá certo? Por último, não menos importante, vamos dar uma pequena olhada aqui nos instrumentos de orientação espacial, tá? Então aqui a gente tem a bússola e aqui a gente tem uma coisa mais usual, mais moderna, que seria o GPS, Global Positioning System, que seria o sistema de posicionamento global utilizado nos nossos celulares, utilizado no GPS do carro, utilizado no aparelho GPS profissional, que é esse aparelhozinho aqui, utilizados por pessoas que trabalham na parte mais técnica, pessoal que vai, por exemplo, escalar, acampar, análise de campo, pessoal que vai fazer medição de terreno, vai precisar de um GPS um pouco mais preciso, vai utilizar essa maquinazinha aqui que vai dar uma precisão mais, digamos assim, profissional, não só no quesito mesmo de exatidão, quanto vai te dar algumas informações, como por exemplo a altitude que você se encontra naquele momento, com relação ao nível do mar e etc. Bússola. Seu funcionamento justifica-se em sua agulha magnetizada, atritada ou energizada a um ímã. É isso que a gente vai significar esse agulha magnetizada, né? Em que é atraída pelo magnetismo exercido pela Terra. A Terra age como um ímã gigante devido à existência de uma massa de ferro em seu núcleo. Sendo assim, a parte norte da bússola é atraída pelo sul magnético da Terra. Lembre-se que no caso dos ímãs, os polos opostos se atraem. O sul magnético da Terra é o polo do norte geográfico, né? É o contrário. Então observe, no caso dessa bússola aqui, para nós aqui do hemisfério sul, tá? A bússola, a seta, principalmente a seta, no caso a seta vermelha da bússola, ela vai estar sempre apontando para você a direção norte. Você vai pegar essa bússolazinha, colocar ela na palma da sua mão. Conforme você gira seu corpo para um lado e para o outro, a seta vai apontar sempre para o mesmo local. Ou seja, o norte não vai mudar de posição, independentemente da direção para onde você estiver olhando. O norte, a agulha vai sempre se mexer apontando para a mesma direção.
Então, é justamente essa a importância de você ter um ponto de orientação permanente, fixo, para que você não se perca nessa direção. Se você está num ambiente em que você não tem como se guiar por algum ponto de referência, como uma floresta fechada, um alto mar, onde tudo à sua volta é igual, azul, por exemplo, você não tem como saber se você está indo reto, se você está fazendo curva, se você desceu no barco, tirou um cochilo, voltou, você não sabe se você foi em linha reta, se você está na mesma direção. Então a bússola ela vai te ajudar muito nisso desde os períodos de sempre. Tá? É óbvio que não vai substituir a precisão e a exatidão de um GPS. Entretanto, ela não vai precisar utilizar nenhum tipo de bateria. Né? Então, por isso que a bússola ainda encontra-se, por exemplo, utilidade nela até os dias de hoje. Imagina você que se você se perder uma mata fechada, você acabou a bateria do seu GPS ou do seu celular e tudo mais, você tem a bússola aí sem necessidade de utilização de bateria, tá certo? GPS. Já no caso desse moderno instrumento, é utilizado uma rede aí de 24 satélites espalhados pela órbita da Terra, onde esses aparelhos trocam informações com o aparelho GPS em tempo real, através de triangulações entre os satélites mais próximos da onde você se encontra. O cruzamento desses dados encontra um denominador comum, localizando um ponto exato no planeta aonde o aparelho se encontra. E aí ele vai reproduzir isso num número que a gente chama de coordenada geográfica, que a gente vai ver isso mais para frente em outra aula. Através desses números, vocês vão poder localizar o ponto exato no globo. Aqui tem uns instrumentos muito pouco usuais, bastante antigos, mas que não é de conhecimento público de uma maneira mais popular, né? É mais difícil você ver alguém que tenha ou que saiba utilizar esses instrumentos, tá? Nós temos aqui do lado esquerdo o que nós chamamos como sextante, tá? E nós temos do lado direito o astrolábio, tá certo? Sextante é um instrumento utilizado para calcular o posicionamento global na navegação estimada, mas também serve para o cálculo de distância com base no tamanho aparente de objetos, auxilia na determinação da latitude. A gente vai ver latitude e longitude mais para frente, vamos poder entender isso daqui. Tá? Isso aqui é um aparelho utilizado principalmente na área naval antiga. Tá? Hoje em dia, não sei se ainda é utilizado, não sei se existe um sextante mais moderno. Não vejo muita utilidade com tanta parafernália eletrônica hoje em dia. Não sei se ainda é usado. Acredito que ainda possa ter, caso haja algum tipo de problema eletrônico ou elétrico no barco, deva ter formas de você ter uma localização precisa. Então ela serve para você localizar, por exemplo, a distância analisando o tamanho do objeto no horizonte. Ele tem mais ou menos uma forma de você medir a distância até aquela referência, aquele objeto, aquela torre, aquele farol que está mostrando lá longe no horizonte. Pelo tamanho dele, o instrumento é capaz de medir mais ou menos a distância da onde você está até aquele ponto, tá certo? O astrolábio, instrumento naval antigo usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. Também poderia ser utilizado para resolver problemas geométricos, como calcular a altura de um edifício ou a profundidade de um poço. Mais tarde foi simplificado e substituído pelo sextante. Ou seja, nós temos o astrolábio ainda mais antigo do que o sextante. Tá? Não se preocupem tanto em saber como funciona, como você vai utilizar, que isso aí é um assunto mais técnico e também não vai cair na prova. Entretanto, pode ser que eles cobrem que vocês saibam que existe o sextante, que existe o astrolábio. Então é interessante que você saiba que o sextante é um instrumento para você calcular o posicionamento global estimado. Tá certo? E também serve para medir a distância. Já o astrolábio é para você medir aí a altura
dos astros acima do horizonte, podendo resolver determinados cálculos geométricos. Tanto um quanto o outro podem aparecer aí como exemplos ou de orientação espacial, tentando confundir o aluno ou misturar juntamente com a bússola e tudo mais. Então, caso você tenha curiosidade de saber como funciona, você vai ter aí inúmeros sites, ou acredito que tenha também vídeos no YouTube a respeito de ensino técnico, de como é que é pessoalmente. Eu nunca tive um sextante ou um astrolábio para mostrar para vocês ou para dizer exatamente tintim por tintim como funciona, e isso de fato não será cobrado, não se preocupem com isso. Mas a informação a respeito da existência do instrumento é importante que vocês saibam que ele existe, tá certo? Latitude e longitude vai ficar para outra aula, então agradeço a atenção. Peço a vocês que podem assistir esse vídeo, compartilhe aí com os alunos que precisam estudar para o Enem. Eu vou compartilhar outras videoaulas com outros assuntos, então esse aqui, formas de orientação espacial, a gente vai terminar por aqui a parte do conceito. Professor, não tem nenhum tipo de exercício que a gente possa praticar aí com relação a como vai cair essas questões? Vamos pegar aqui alguns exemplos de algumas questões que podem cair aí com relação a exercícios, tá? Aqui de questões. Vamos pegar aqui essa questão aqui, por exemplo, deste mapa aqui. Tá vendo? Isso aqui você está vendo, obviamente, que é um mapa mundi, tá? E logo que você observa esse mapa mundi, você já vê de cara que esse mapa não está na posição usual que a gente costuma colocar. Perceba que a África está centralizada e o hemisfério sul está na parte de cima e o hemisfério norte está na parte de baixo, né? A América do Norte está embaixo, a América do Sul está em cima. Como é que pode? Logo você vê que o mapa está de cabeça para baixo, tá certo? Então, com base na figura dos seus conhecimentos sobre orientação, assinale a alternativa correta. Em relação ao planisfério e à rosa dos ventos, somente a posição norte-sul está representada de forma incorreta. Com relação ao mapa e à rosa dos ventos, ele está dizendo que somente a representação norte-sul está errada. O mapa está ao contrário, logo o norte e o sul deveriam estar invertidos. Concorda comigo? Aqui teria que ser sul, para cima teria que ser sul, para baixo teria que ser norte, porque afinal de contas o mapa está de cabeça para baixo, tá certo? Logo, quando você coloca o mapa de cabeça para baixo, não é só o norte-sul que vai inverter, o leste e oeste também vão trocar. Observe que se você girar a figura, o leste vai para o outro lado e o oeste vai para o outro lado. Então, não é só a posição norte e sul que é representada de maneira incorreta, ok? A leste e a oeste também. Nesse caso, a primeira alternativa está incorreta. Em relação ao planisfério e à rosa dos ventos, somente a posição leste-oeste está representada de forma incorreta. Acabamos de falar, também está errado. Norte-sul também está errado. O planisfério está representado de forma correta, pois os pontos cardeais estão representados de forma adequada, segundo a posição dos continentes. Olha só, nesse caso aqui, não tem problema nenhum em você representar o mapa de cabeça para baixo, não é errado. O problema é, se você fizer isso, você também vai ter que inverter a rosa dos ventos, também colocar ela de cabeça para baixo, tá certo? Nesse caso aqui, os pontos cardeais não estão representados de forma adequada, tá? Eles deveriam estar invertidos para se adequar à posição do mapa, tá certo? A posição só nos restou, então, o último enunciado. A posição dos continentes não compromete a representação do planisfério, porém, a rosa dos ventos deveria acompanhar a posição dos continentes. Perfeito. Resposta seria a última, tá certo? A letra D, ok? Vamos ver algumas outras questões aqui para a gente analisar. Vejamos essa questão aqui, ó. Vamos começar por essa daqui. Essa daqui é uma questão típica que costuma cair em vestibular, utilizando sol, nascer do sol, pôr do sol. Então,
Caso você queira tentar responder, pause esse vídeo, tente ver qual é a resposta correta, depois você dá play para a gente ver aí que eu vou discutir enunciado por enunciado. Quando você estiver respondendo questões, seja de qualquer matéria que seja, você tenta não só descobrir a resposta certa, como tente descobrir por que as outras estão erradas. Isso é um exercício que vai facilitar aí o seu estudo, tá certo? Então vamos lá. Observe que aqui vai ter um mapa aqui, vamos tentar descobrir da onde se trata esse mapa. A leitura e a interpretação do mapa por meio da análise da rede geográfica e dos pontos de referência indicam que o município de Sabará localiza-se... Dois pontos. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o município de Sabará, tá certo? O município de Sabará está destacado. Se aqui é Belo Horizonte, eu acredito que aqui possa ser, digamos, alguns municípios de Minas Gerais, tá certo? Então vamos lá. Letra A, ao norte de Belo Horizonte e ao sul de Caeté. Ou seja, ele está te dizendo que Sabará, aqui, ó, Sabará destacado no texto, está localizado ao norte de Belo Horizonte e ao sul de Caeté. Belo Horizonte está aqui e Caeté está aqui. Perceba? Qualquer aluno mais apressado tenderia a dizer, olha, Sabará está a sul de Belo Horizonte, porque ele está embaixo, mas está errado. Por que está errado, professor? Não estou entendendo. Observa bem o mapa e todas as informações que ele está trazendo para você. Olha aqui em cima, Sol, e olha a hora, 18 horas. O que ele está indicando para você? Que às 18 horas o Sol está nessa posição aqui para cima. O que isso quer dizer? 6 horas é a hora que o Sol se põe, concorda comigo? O Sol se põe aonde? O Sol se põe a oeste. Ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Logo, se eu estiver subindo o mapa em direção ao desenho do Sol, eu estou indo para oeste. Significa o quê? Significa que essa imagem desse mapa aqui não está na posição correta, ou seja, ele está tombado, né? Essa aqui seria a região norte, tá certo? Esse canto aqui, você andar para a direita, você estaria indo para o norte. Se você pegar esse norte aqui e trouxer essa figura em pé, o Sol caindo para cá, para a esquerda, estaria o mapa na posição correta, mas o mapa foi tombado para a direita, né? Você inclinou 90 graus o mapa para a direita. Logo, você tem um mapa que não está na posição correta. Logo, muita calma nessa hora. O que você deve fazer quando você encontrar um mapa desse? Preencha as direções logo para que você não tenha que fazer isso enunciado por enunciado. Ou seja, aqui é oeste. Se essa direção aqui é oeste, o contrário dela para o outro lado, aqui embaixo, seria o quê? Qual a posição oposta de oeste? É leste. Ora, se aqui é oeste, aqui é leste, né? Oeste, essa direção aqui qual é? Norte. Então você vai botar norte, contrário de norte, sul, oeste, leste. Agora você sabe os pontos cardeais que você preencheu. Agora vamos tentar responder. O município de Sabará localiza-se ao norte de Belo Horizonte. Ele está localizado ao norte de Belo Horizonte, ou seja, se ele estiver saindo do Belo Horizonte e quiser ir para Sabará, ele está indo para norte, né? Só que esse caminho de Belo Horizonte para baixo, ele está indo para qual direção? Ele não está saindo de Belo Horizonte para Sabará? Nesse caso, ele está indo para leste. Aqui não é oeste no Sol, 6 horas, Sol se pondo, sentido contrário é leste ou este. No caso, Sabará fica a leste ou a este, tá? De Belo Horizonte. Sabará está a leste, tá? E a sul de Caeté. Nesse caso, ele está a oeste de Caeté, tá? Porque eu estou tendo que subir sentido oeste, tá certo? B. Sabará está localizado a oeste de Nova Lima. Nova Lima está aqui, né? Nova Lima está
A que direção de Sabará? Nova Lima está aqui inclinado para a esquerda, tá certo? Nova Lima está a sul de Sabará. Lembra que você preencheu aqui como norte, aqui como sul? Então ele está a sul. Só que cuidado, tá, com essas direções que elas podem embolar a cabeça, pode ficar meio confuso. Por que eu estou dizendo isso? Aqui ele quer que você indique o município de Sabará localiza-se a oeste de Nova Lima. Ele quer como referência Sabará. Sabará está à direita de Nova Lima, ou seja, Sabará está à direita de Nova Lima. Se ele está à direita de Nova Lima, direita, que direção? Essa direção que a gente colocou não é norte? Então Sabará está a norte de Nova Lima, tá certo? Então aqui você já pode descartar de cara. E a leste de Santa Luzia. Santa Luzia está aqui. Para você ir para Sabará, você tem que ir para o sul. Você tem que ir para a esquerda aqui, tá certo? Letra C. A leste de Belo Horizonte. Belo Horizonte. A leste de Belo Horizonte, ou seja, ele tem que caminhar para leste. Se aqui é oeste, aqui é leste. Ele está descendo. Sabará está a leste de Belo Horizonte. Perfeito. Saindo de Belo Horizonte para Sabará, eu estou indo para onde? Sabará está a leste de Belo Horizonte. Perceba que é tudo relacionado a ponto de vista. Perceba bem, ao ponto de referência. Sabará está localizado a leste de Belo Horizonte. E Belo Horizonte está localizado a oeste de Sabará. Lembra que o mapa está torto, por isso que não estou falando em norte e sul. Eu estou falando em oeste e leste. Quem deu essas informações foi o Sol e a hora aqui em cima, tá? Então, nesse caso, a leste de Belo Horizonte. Ele está indo para leste? A gente não preencheu que aqui embaixo é leste? Tá indo para leste. Então, essa primeira informação aqui está certa. A oeste de Caeté. Caeté. Se eu quiser ir para Sabará, eu tenho que ir para cima. Para cima, nesse caso aqui, é o quê? Oeste. Então, resposta letra C. Tá? Observem que aquela informação do Sol e da hora é importantíssima e ela cansa, mas cansa de cair em várias questões. Você vai ver com relação ao nascer do Sol e com relação ao pôr do Sol, de diversas formas, esse tipo de questão sob formas de orientação com base a nascer do Sol e pôr do Sol vai estar sempre aparecendo para tentar atrapalhar ou para justificar o mapa não estar na posição correta. Professor, e se não tiver o Sol ou a hora, como é que eu vou saber? Vai ter uma seta ou vai ter o desenho da rosa dos ventos indicando você que aquele mapa está na posição correta. Ele pode ter uma seta aqui para cima com a letra N indicando que o norte seja, no caso, para cima, ou pode ser até uma seta para o lado, para a direita aqui, com um N aqui indicando que o norte pode ser para a direita, ou seja, ele não vai usar isso aqui, mas ele já vai te indicar que o mapa está na posição incorreta, tá certo? Então, se o mapa estiver na posição incorreta, você já preenche as outras direções todas para que você não se perca aí na orientação. Lembra que a orientação espacial ela é principalmente moldada na posição tradicional que a gente utiliza, tanto o globo terrestre quanto o mapa mundi. Então, para cima ou norte, a gente vai estar caminhando aí sentido América do Norte. Se a gente estiver caminhando para o sul, a gente vai estar descendo ali Argentina, sentido Polo Sul, tá certo? Então, você vai ter essas direções apontando para essas direções do mapa mundi. Se você pega o mapa mundi e vira ele a 90 graus ou bota ele de cabeça para baixo, não quer dizer que para cima continua sendo norte. Você inverteu o mapa, portanto, a rosa dos ventos precisa ser invertida da mesma forma, tá certo? Existem várias questões na internet. Se você quiser treinar formas de orientação espacial e questões sobre formas de orientação espacial ou questões sobre rosa dos ventos, procure na internet, procure questão. Se tiver dúvida, me procure, mande um e-mail, bote nos comentários que eu vou tentar tirar as dúvidas e posto no grupo também, tá certo? Então, ficamos por aqui. O vídeo já está bem grande, agradeço a atenção e até a próxima aula.